Opa, bom, antes de começar o vídeo eu já queria pedir para vocês se inscreverem no canal para fortalecer o projeto, já deixarem o like aqui no vídeo para chegar em mais pessoas e nos sigam nas outras redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição. E bora pro vídeo. Hipercalemia que eu tive, eu tinha uma quantidade de potássio tão grande no sangue por causa de vários fatores que aconteceram, de inflamação, etc., que fizeram com que eu tivesse parado a falência dos órgãos. Eita. Eu morri 5 vezes. Caralho, Tive cara. 5 mortes Caraca, dessa súbitas. nem eu sabia. 2010. Como que tu morreu 5 vezes, cara? Eu tive 5 mortes súbitas. Eu tava nas vésperas do Mr. Universo, uma semana antes do Mr. Universo da NABA, em 2010. Eu cheguei num nível de potássio tão alto justamente porque eu não sabia que eu tinha uma infecção no meu pé. Não sei como que entrou, porque eu sou um cara super chato com um monte de coisa. Mas entrou uma infecção por uma bactéria, alguma coisa, que se alejou na panturrilha. Ficou na panturrilha e no tornozelo. E eu percebi que estava meio inchado, alguma coisa esquisita. Só que eu cheguei de moto, eu sempre fui motociclista, eu gostava muito, e um anão idiota, uma Falcon, é pedir para andar na ponta dos pés, né? Ficava de um lado ou de outro, né? Então eu desci, cheguei, parei a moto, desci a Falcon, pum, torci o tornozelo. Falei, caralho, Mr. Universo, falta 3 semanas. Falei, vou enfaixar essa porra e vou treinar do mesmo assim. Aí eu comecei a enfaixar os 2 pés para dar angulação igual, para não ficar diferente um do outro e não treinar panturrilha, perna diferente. Então eu enfaixei os 2, enfaixava e descia o cacete, ia treinar meio movimento mesmo, e fazia a perna e tudo mais. Só que aí ficou aquela inflamação, a infecção com a inflamação na panturrilha esquerda. E eu pensava que era um, era outro. E toda infecção, ela faz com que o cortisol bloqueie um raio de ação de sódio e segure potássio. Porque o potássio também ajuda na desinflamação, porque é intracelular, não é extra. Então o cortisol ajuda a desinflamar aquela parte justamente por isso. Ele é feito para isso. Só que eu não sabia. Então Você não estava suplementando com potássio? Não, eu estava uma semana antes. Só que eu comi. Na época, o disco às vezes tinha muito isso, né? Isso tira sódio, bota potássio. Bota potássio. Pra evitar cãibra. Nossa. E hoje a gente sabe que isso é uma cagada. Verdade. Você faz um desequilíbrio absurdo entre Fode. sódio e potássio. Verdade, desse jeito. E isso aí era a regra praticamente. Regra. Todo mundo fazia. Olha que coisa. Até evolução. Até se aprender, tudo mais. né? Mas enfim, aí eu fui fazer uma matéria da TV Record, que era uma nutricionista que ela tava falando dos riscos de você se basear pelo IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, para a saúde orgânica. Todo mundo, os médicos falando isso como uma verdade, e a gente sabe que não é verdade. Então ela queria fazer uma comparação, ela me chamou para mim, eu com 1,65 m e na época 90 e poucos quilos, e um outro cara de 1,65 m com os mesmos 90 quilos, só que diferente composição. Eu com músculo e pouca gordura, o cara com gordura e pouco músculo. E ela fala, os 2 têm o mesmo IMC. Porque os 2 pesam 95, os 2 têm 1,65 m. Qual que é saudável e qual que não é? Qual que possivelmente é o problema? Nós precisamos fazer o exame. Primeiro a antropometria e depois fez o exame de sangue para saber. Então, ou seja, tá por terra. O IMC não funciona para nada para você saber se a pessoa... Eu sou obeso mórbido, ele provavelmente também é. Entende? Entendi. Pelo índice. Porque é altura versus peso, ponto. Não fez dobra cutânea, sabendo o que acontece? E não funciona. Então ela queria fazer isso e me chamou. Eu fui. Aí eu tomei um espironolactona, né, um aldactone, que é um diurético que ele retém potássio e solta o sódio, que ajuda você a não se desidratar tanto e não ficar tão, principalmente com aquela fraqueza, marmemolência e tudo mais. E eu tomei. Na época eu fui fazer um negócio justamente para poder ficar um pouco mais com a pele um pouco melhor para poder fazer a matéria. Tá na televisão, tá no YouTube isso, da TV Record. Foi nacional. E aí eu fui, fiz a matéria, foi legal pra caramba e tudo mais. Acabou a matéria, eu comecei a estar me sentindo estranho já, à noite. E na época o Eduardo Reis falou pra mim assim, na época o nutricionista me preparava. Ele falou, come castanha, porque nós vamos colocar um carbo mais baixo de agora em diante, mas coloca um pouquinho de gordura antes de dormir. Só que castanha é riquíssima em potássio também. Então foi indo. Foi eu já estava tomando, por causa do tornozelo, eu já estava tomando o diclofenaco potássico. Tu encheu um o cu de anti-inflamatório. potássio. Você, pra caralho, com força. Entendi. Resultado, eu estava com diclofenaco potássio, Sal baixo, sal baixo, água alta. água alta, água Nossa. até acerta na cabeça. Olha o... Imagina Uma o nível bomba. de Olha o certame. a descompensação entre sódio e potássio, né? Desse jeito. No nosso corpo, Igor,
há um equilíbrio, a gente chama de hidroeletrolítico, principalmente entre dois minerais, só de potássio. Há um equilíbrio. E se você perder esse equilíbrio, você pode morrer. Era o que estava acontecendo com o Fernando Sardinha. Exatamente isso. E aí E aí eu comecei a ficar ruim e eu comendo cada vez mais. Enfim, eu fiquei bem mal umas 2 horas da manhã. Tudo no mesmo dia. No mesmo dia, na Sensação de sexta-feira. desmaio? Sexta-feira, uma semana antes do Mr. Universo. Sexta-feira, passava sábado, no outro sábado, eu ia viajar na terça-feira pro Mr. Universo, em Inglaterra. E. O que você falou? Sensação de Perdão. desmaio? É a sensação. Não, a sensação de falência de alguma coisa. Sabe, alguma coisa que você não está controlando? Como se fosse que as costas estão caindo. Como se fosse que não tinha firmeza no músculo, ficar em pé, com ereto, sabe? Perdendo contração dele? É. Perdendo contração nos músculos geral, assim. Nossa. Eu pegava a garrafa assim, ó. porque Puta não é risco de parada pô. cardíaca, hein? É. Câmera no músculo cardíaco. O coração é um músculo. Entendeu? Caralho, cara. É. E foi isso basicamente que aconteceu. Você não sabia mesmo? E tu foi parar no Você não hospital? Tu foi parar no hospital? É, aí 2 horas da manhã, agora que eu falei na época, minha esposa, a Patrícia, falei pra ela, falei, me leva que o negócio tá feio. Acordou e tal, e foi me levar. Quando ela chegou, e o detalhe ainda por cima, eu tomei um Slowcar. Coloquei sal e coloquei Slowcar. Falei pra você, suplementou com potássio ainda. É, Slowcar é cloreto de potássio, puro. puro. Então, aí 600 miligramas. Eita porra. Aí foi lá pra cima, aí fudeu tudo. Eu cheguei, já desci, ela já desceu com cadeira de roda, porque eu não me movimentava. E eu vi a médica vindo na minha direção, a plantonista do postinho de saúde. Quando ela veio na minha direção, eu falei assim, eu tenho que falar tudo pra ela, senão eu vou morrer. Aí ela chegou, eu falei, eu tô com hipercalemia. Aí ela ficou, mas de onde você tirou? Eu falei, eu sei o que eu tô falando, acredita em mim. Eu tenho hipercalemia. Todos os sintomas são. Ela ficou um tempinho me olhando assim. Mas você é profissional? Eu falei, eu só faço isso da minha vida. Eu sei que tem alguma coisa errada. E tá assim. É calemia. É bom porque aí ela já potássio. saiu correndo pra medir só de potássio. Exatamente. Só que aí antes disso ela colocou a insulina com glicose. Exatamente. Coloca insulina glicose e já mede só de potássio. Pra ela pensar em medir só de potássio, amigo, Ia demorar. ia demorar dias. morrer. E aí no postinho. Ainda bem que tu tinha noção dessa porra. Mas porque a característica, eu comecei a fechar o mecanismo. E você já tinha aconteceu estudado isso também. Tu sabia o que A era, gente né? tudo isso nós estudamos. Não, mas é porque o Sardinha é da área da saúde, né? Ele Então- é profissional de educação física. Você ficava ali, velho. Pensando o que aconteceu. Eu tava fechando seco. Puta, mas juntou isso. Mas é infecção. Ah, mas cortisol. Cortisol vai segurar potássio. Mas eu tô tomando diclofenaco com potássio. Aí mais Slowcar. Potassemia. Tanto que a cardiologista que me atendeu, depois que eu fui salvo e tudo mais, ela nunca tinha visto ninguém ficar com 7,4 de potássio. Vivo. Ela falou, eu não conheço, em 25 anos de cardiologia, eu não conheço alguém ficar com 7,4 vivo. Você teve 8,4. Caralho. Ou seja, se acontece de ele morreu por esteroide? Não. Não. Ele morreu por conta de um diurético poupador de potássio, uma infecção que ele vinha e uma suplementação de potássio. Você sabe quais são os 2 medicamentos que mais matam atletas de fisiculturismo? Diuréticos e insulina. Esses 2 são perigosos. São perigosos, é o que mata full força. É. Mas aí como é que, assim, você apagou 5 vezes? Porque tu falou que quase Aí que morreu 5 vezes. No postinho eu tive 5 mortes súbitas. 3 mortes súbitas. O que é uma morte súbita? Você para tudo. Tu apaga. E volta sozinho. Porque eu voltei sozinho por causa das vezes de retorno no bodybuilding serem calibrosas. Só que ela falou, você pode agradecer por teu esporte para sempre. Porque é o único esporte que faz realmente a veia de retorno ficar calibrosa. Né? É a sobrecarga. É o treinamento de sobrecarga. É ele que faz. Não importa quantos quilômetros você corre. Daí tu fica com as veiona. A veia de retorno me salvou, porque foi ela que manteve o fluxo porque enquanto tudo parou. Teve parada geral. Essas paradas duram quanto tempo? Tu ficou quanto tempo Não apagado? sei te falar. É. Nem imagino. Eu tive uma experiência extrasensorial, assim, se for parar para pensar essa frase, acho que é que eu via, eu deitado assim, ó, eu vi o teto vindo mais próximo. Em certa hora, isso fica na minha cabeça. E quando eu cheguei lá em cima, assim,
meu corpo virou rapidinho, eu olhei e me vi deitado. Que assustador, cara. Essa é a lembrança que eu tenho. Isso eu tenho claro na minha cabeça. Eu me vi deitado. Eu no teto do postinho. Aí eles me levaram de SAMU, e eu já todo fudido, que meu pai foi comigo no SAMU, e eu tive outra morte súbita no corredor da unidade de emergência. Até esperar, porque estava no negócio do quarto. Aí, quando eu entrei no quarto, eu tive outra morte súbita. Então foram 5 mortes em menos de 12 horas. Caralho. Mais 2 virava gato. Puta que pariu, velho. Mais 2 era gato. Essa foi foda. Mais 2 era cima da gato, pita, velho. Puta que pariu. Mas aí tu ficou quanto tempo? Tu conseguiu ir competir, não? Cara, isso aí foi uma... Mas ferro shape, hein? Hã? Porque aí ela Puta meteu que soro pariu. em você, glicose, o 8 cacete litros a de 4. soro. Você voltou, você saiu de lá com uns 3 quilos a mais, inchado. Não, você imagina. Aí você fala, vou mandar o tal da Actone poupador de potássio, foda-se. Qualquer coisa eu levo essa médica comigo, ela já sabe o que é, entendeu? E foda-se, mas eu vou ganhar essa porra. Exatamente. Ó, mas foi foda, velho. Eu fui muito louco, muito louco. Mas tu colocação? foi competir? Então, eu fiquei internado de sábado, domingo e segunda. E eles não me deixavam entrar suplemento, não deixavam whey, malto. Na época era maltodestrina com farinha de aveia. Sei. Eu usava Era whey, que tinha, maltodestrina e farinha de aveia, exatamente. E eu comecei a me rebelar, porque eles tiravam minha glicose, dava 48. E aí me mandava glicose na veia. Eu falei, mas gente, eu tô com um nível de gordura muito pequeno, metabolismo acelerado, tem muito músculo. Dá comida pra mim, caralho. Deixa eu comer. Comer. Traz tudo, traz pão. E resultado, eu fiz amizade com os enfermeiros e eles me traziam pão de madrugada. Eu comia pão, leite, geleia. Você não faz ideia. Puta Eu comia tráfico de pão do cacete. Tudo. É tráfico total. Um tráfico de geleia, de pão, E entendeu? os enfermeiros, eu ludibriava eles. Falei, vou treinar vocês até o fim da vida. Nessa hora, você promete pra tudo. Eu dou né? personal de grátis, pra sempre. Traz comida pra mim, pelo amor de Deus. Resultado. Eu fiquei 3 dias internado e na terça-feira, na segunda-feira, eu fiquei muito revoltado. Tava puto. Porque não entrava meu suplemento e eu via que eu tava com fome. Então eu sabia, vocês estão deixando meu metabolismo curtinho, pequenininho, com 48 de glicose, me dão glicose, não me dão comida, eu não tenho nada estrutural, nem no órgão excretor, nem digestor, caramba. Então dá Adeus comida massa pra mim. magra. Não é? Vou dar comida, dá uma coisa gordurosa, foda-se, qualquer coisa. Resultado, eu falei pra Patrícia assim, na frente, eu lembro como se fosse hoje, tinha os 2 médicos aqui e um enfermeiro. E o enfermeiro, aquele enfermeirozinho que você falava pra ele, whey, é bomba, é um debilóide, que até nem lembro o nome dele. Eu falei pra Patrícia assim, ó, pega meu shake no carro, porque eu sabia que tinha, né? Tem um monte de shake no carro, deixava um monte de shake. No porta-mala, no porta-luva e tudo mais. Eu falei, pega meu shake no carro. Aí o médico, não, porque você quer... Eu falei, vocês vão tudo voltar pra faculdade. Volta todo mundo pra estudar. Vocês não sabem o que significa massa magra alta, metabolismo? Vocês não me dando comida? Eu não tenho problema estomacal, não tem nada. Posso comer. Vocês vão me matar? Não. Pega lá o meu suplemento. A Patrícia foi pegar no carro, cara. E pegava e eu chacoalhava no meio, na frente deles, assim, e tomava na frente deles. Aí deu 1h30, 2 horas depois, foi tirar a glicemia do 90. Sem tomar glicose. E sem insulina. Porque eu não precisava de insulina, não sou diabético. E a hiperpotassemia já tinha ido embora. Eles socaram furosemida até umas horas. Tanto que eles me colocaram cálcio que me fuderam o rim. Eles colocaram cálcio cálcio com furosemida e acabou com o meu rim. Porque precisava excretar, Furosemida é um diurético dos mais potentes. É o mais potente. Furosemida é o famoso Lasix. 40 miligramas de pura travessura. Que você põe pra dentro, você fica igual mija mole. pra caralho. E acaba com a tua raça. E perigoso. Entendi. E aí, ou seja, por tudo que você tá me falando aí, tu foi competir, né? Meu velho, tinha cancelado tudo. Não tem como competir depois de 3 dias de comida, geleia, manteiga, pão, leite. Fudeu tudo. todo o teu preparo. Foi tudo pro caralho. Em sábado eu já sabia. Quando eu morri, eu tive... não dá. A última semana é no detalhe. Não tinha o que fazer. Aí, se o campeonato fosse na terça-feira, daria certo. Porque na terça estaria o rebote da comida baixo e eu não estava tomando mais água daquele jeito. Então, eu saí na sexta-feira, na segunda-feira, meia-noite, eu tive alta. Por quê? Porque quando entrou o suplemento, olha que coisa, velho. É de verdade isso, gente. Foi uma coisa assim, foda.
Entrou o suplemento, começou a regularizar. Potássio com sódio. Porque eu tinha colocado exatamente o que eu precisava. Fibra e tudo mais. A mulher me servia, a nutricionista do hospital me servia feijão. Falei, vocês estão loucos? Eu tive hipercalemia agora há pouco, vocês põem feijão e tomate na minha dieta. Vocês estão muito loucos. Quer me matar, né? E o meu suplemento não pode. Vocês estão... Volta para a faculdade, estuda tudo de novo. Então, quando entrou o suplemento, começou a nivelar. Então, a glicose já subiu, eu fiquei mais feliz, já fiquei em pé, já fui no banheiro sozinho. Começou a melhorar. Foi 6 horas de melhora. Foi umas 6 horas das 6 até meia-noite. Eu tive alta meia-noite. Depois de 2 shakes. Olha que coisa. Parece bobagem. As pessoas pensam que é... Isso eu juro, dou minha palavra de honra. Se é uma coisa que eu tenho, é a minha palavra de honra. Eu tomei 2 shakes de whey protein e maltodextrina com farinha de aveia, carregados mesmo. E isto tinha uma regulação do meu metabolismo que fez com que tudo soltasse. Soltou sódio com potássio. Estava tudo preso, porque estava tentando desidratar para tirar o potássio e tirar a quantidade, e acabar tirando sódio também. Então eu ficava paralítico, eu não andava. Quando entrou os suplementos que não podia comer, porque eles não davam comida, e comida o quê? Vou comer pão e leite, vai ajudar alguma coisa? Ainda mais eu sendo alérgico à lactose ainda por cima. Né? Então eu tomava lá e cagar, tomar e cagar. Eu não, eu fiz isso e eu saí, meu potássio começou a regularizar, eles me deram alta meia-noite, 6 horas depois. Essa foi a verdade, inclusive eu fiz um relatório pro hospital, falando que a nutricionista queria me matar, só podia querer me matar. Né? Só essa é a ideia. Você tem 48, o cara tem glicose, o cara não tem problema de digestão, nem de órgão excretor, não tem intestino. Não deixa o cara tomar whey protein, soro do leite desnatado, deve ter bosta na cabeça. Tem algum problema mental. Farinha de aveia, alguma coisa está errada. Não é possível, né? Porra, você perdeu a passagem? Pra caralho. Fiquei puto. Você perdeu a passagem. Não, então, aí eu saí segunda-feira, 6 horas meia-noite, e eu fui para casa, e aí foi as coisas mais pesadas que hoje em dia, aí você pode falar de... É o que você falou agora. Alta performance. Cabeça de atleta. Sangue de atleta. Eu fui para casa e fiquei andando na sala de casa. Minha mulher, né, a Patrícia foi dormir. Minha filha dormiu e tal. E eu fiquei olhando para as duas e tal. Fui ali na sala, comecei a andar no escuro. Eu nunca desisti de nada na minha vida. Eu não podia desistir do Mr. Universe. Aquilo ali, eu fiz tudo aquilo para aquilo ali. Eu falei, não vou desistir dessa porra. Aí eu entrei no quarto, falei para ela, eu vou embora. Puta Aí ela, que pariu. você vai morrer, você acabou de sair, tá com 4 pontos tantos de potássio, não tem ninguém lá para te ajudar, não tem médico no avião e tudo mais. Falei para ela, mas aí eu vou estar deixando de ser o que eu sou, cara. Aí vai foder. Eu preciso ir. Não posso desistir disso aí. Aí ela falou para mim uma coisa que é muito, eu me envergonho um pouco, mas minha vida, né, se a gente sabe, nossa vida é bem aberta. Ela falou assim, mas e sua filha? Aí eu falei pra ela, se eu morrer, você vai encontrar um cara que vai cuidar dela. Bem, porque você é uma mulher inteligente, você não vai pegar qualquer mané. Alguém vai cuidar bem da minha filha. Igor, não dá pra julgar. É de verdade, de verdade. A cabeça de uma pessoa... Eu não tô falando do fisiculturista. A cabeça de um cara que se torna atleta e que entrega alta performance, cara, é difícil, cara. Você tava falando, o cara tá disposto a morrer mais cedo pra ter alta performance. O cara tá disposto a isso. Eu convivi bastante com atletas de MMA. Cara, o cara dorme e acorda pensando só naquilo, cara. E quando o cara tem que bater peso, o cara, por exemplo, eu vi o Lucas Mineiro, um atleta de MMA incrível, meu amigo, sofrer feito cão. Ele fazia 2 refeições de frango e salada no dia inteiro. E treinava 5 horas. E treinava coisa com de maluco sangue mesmo. no olho. 2 pedacinhos de frango assim, um pedacinho de frango com folha de manhã, um pedacinho de frango assim com folha à tarde, e treinava feito um retardado, velho. Porque ele tinha que bater o peso. É louco demais. É difícil, a gente de repente olha e fala assim, pô, que cara irresponsável, né? O cara mandando a mulher procurar um outro cara para cuidar do filho. É difícil julgar, cara. A ideia era falar É um assim, ecossistema, entende? muita Ele não coisa acordou junto. com esse pensamento. Ali já devia ter uns 3, 4 meses de dieta. Tirou dinheiro de tudo quanto é coisa, enfiou nisso. Arrancou dinheiro de tudo quanto é coisa para comprar passagem. Desse jeito. E a esperança da vida dele mudar e da família
Ele falava, eu tenho que ir lá ganhar para eu ter um patrocinador, para eu poder retornar isso para minha família. Esse é o sonho da maioria dos... Você pegar o carinha que tá começando agora no MMA, o cara ali o cara que fica trancado no alojamento do futebol, cara. Também tá sacrificando Longe um monte. pra caramba. O cara tá lá no extremo do país lá, longe da família, comendo a comida do alojamento, às vezes a comida racionada, o cara morrendo de fome. É o que tem. Mas ele fala assim, cara, eu vou ser o Neymar, velho. Manja. É desse Eu vou jeito. ser o Neymar, cara. Você é um E gênio, ninguém amigo. tira isso da cabeça do cara. Ninguém tirava da cabeça do Sardinha que ele ia pro Mr. Universo e que as coisas iam acontecer. Eu ia conseguir. Eu queria conseguir. E essa época você ainda não tava na situação, né? Imagina. Tava no bico do corpo. Trabalhava igual um excomungado. Pra botar no esporte e sustentar a família. Ou sustenta a família. O esporte era... Saía 2 reais. Sabe assim, saía 1% da minha grana. É difícil. Desse jeito. Você é um gênio, velho. Você falou exatamente... Me torceu tudo por dentro aqui. É exatamente É difícil isso aí. julgar, cara, mas é um ecossistema. Não é que ele acordou e falou assim, não, dane-se, não. Não. É um ecossistema todo envolvido, entendeu? Ele ficou muito tempo. Quantos meses de preparação para essa Foi competição? 3 meses. 3 meses de dieta, 3 meses comprando a comida, comprando o suplemento, Cozinhando. cozinhando todo dia, acordando cedão, dando aula de personal. Então, às vezes, o cara acorda 4 horas da manhã, prepara Faz todas as marmitinha, marmitas dele. tudo. Quantos atletas não fazem isso? Prepara as marmitinhas dele, bota na mochila, bota nas costas, dá aula o dia inteiro. Aí tem um horário vago. Esse horário vago é o horário que o cara treina. Aí ele volta da aula o dia inteiro, chega à noite em casa, tarde. Dormia nas máquinas. Aí vai fazer a última refeição à noite em casa, assistindo os vídeos de campeonato, pra Desse se motivar e falar assim, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Entendi, É um caralho. ecossistema muito desse pesado. Pra alguém chegar pra você e falar assim, ó, você passou mal no hospital, esquece tudo isso. Como assim? Eu tô vivendo isso aqui todo dia, ferrado. Eu fiz durante 3 meses as minhas marmitas, acordei às 4 horas da manhã pra isso, treinei, passei horas treinando, dormi pouco pra poder acordar mais cedo pra fazer meu cardio, pra fazer minha comida, pra você falar pra mim, ah, mas você pode morrer, velho. Qual é o meu percentual de chance? Não me cala, não me dá esse percentual de chance. Não, Deixa pra lá. Deixa isso pra lá. Eu Não vou. vai acontecer, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E aí, como é que foi lá? Meu velho, a hora que eu falei isso pra ela, ela pirou. Aí eu saí, fui pro Pão de Açúcar, comprei frango, voltei pra casa, cozinhei, preparei minha mala, fiz minha mala, às 4 horas estava pronto. Quando meu pai foi abrir a academia, porque ele sabia, né? Óbvio, meu pai, eu não ia abrir a academia por muito tempo. Ele foi abrir a academia no meu lugar às 6h30, a hora que ele parou, eu parei do lado dele de camiseta cavada, de moto. Aí ele desceu e falou, o que você está fazendo aqui? Você está louco? Você acabou de sair, você saiu meia-noite, né? Você morreu, não sei o quê. Aí eu parei, fiquei no silêncio assim, olhando para ele assim, foi uma das coisas mais pesadas que eu já teve. Eu olhei para ele e falei assim, pai, eu preciso ir, cara. Eu preciso ir pro Mr. Universo. Eu não posso desistir. Aí ele ficou em silêncio, deu um tempinho. Aí ele falou, vai com Deus, meu filho. Aí eu entrei para dentro e treinei até a bola dos olhos sair para fora. Eu dei um full body, vomitei. Treinei pra caralho. Aí eu fiz o corpo todo de cabo zero. Voltei para casa, peguei minha mala, dei um beijo na testa da minha filha, dei um beijo na minha mulher e peguei o avião e fui embora. Passei mal 17 horas no voo. 17 horas passando mal. Fiquei malzaço. Suava frio, foi terrível. Fui pro banheiro mijar e desmaiei no banheiro. E desmaiei com a porta aberta, porque eu tinha medo. Aí eu já desenvolvi a síndrome do pânico. Eu tinha medo de morrer de novo, porque eu sabia as sensações. Né? Isso me perseguiu muito tempo, até hoje em dia. Eu não sou curado, eu sou controlado. E disso também deu depressão, né? Que eu contei isso pro Gui, contei pro Renato, já sabe também que eu já tive depressão e tal, então eu sei disso. Porque foi tirado de mim um dos maiores prazeres da minha vida. Durante meu treino eu achava que ia morrer, porque o batimento tomava conta, né? Eu achava que ia dar tudo de novo. E eu fui pra Inglaterra, aí chegou lá, velho,
Ela passava mal o dia inteiro. Fiquei ruim. E fiquei de carbo zero. Fiz carbo zero para tentar tirar o atraso, né? 3 dias comendo, tomando soro, a porra toda. E aí eu treinei o corpo todo com o Charlinho. Lembra? Charles Mário? Charles Mário Soares. Nós treinamos juntos. E eu voltei pro quarto do hotel. No quarto do hotel eu pensei comigo, eu falei, eu vou ter que fazer um aeróbio, porque não tá saindo tudo. Não tô conseguindo, não tá definindo. Isso na quarta-feira. Era o segundo treino de full body e o segundo treino de aeróbio depois das mortes súbitas. Então eu tava indo com o potássio lá em cima. E tomando furosemida. Tinha que tomar. Oh, desgraça, velho. Tinha que tomar. Aí eu fui pra escada. A escada do Prince of Wales, o hotel. E eu lembro que o Norton ficou esperando lá na recepção para poder trocar o quarto comigo. Porque nós pegávamos 2, 3 atletas, né? E eu acabei ficando com o Edilson. E o Norton ficou me ajudando ali nos batidos, ali no final. Eu falei para ele, Norton, eu não estou conseguindo, eu preciso trocar de quarto e eu preciso... Não vai trocar de quarto, mas eu preciso fazer aeróbio. Enquanto tá esperando aqui, eu vou fazer. Aí eu subi a escada e passei mal pra caralho na escada. O batimento foi lá na Casa do Chapéu. E eu desmaiei na frente, no saguão do elevador de um dos andares, não lembro qual que era. E alguém desceu ali e me pegou, cara. Não lembro se era o 3º, 4º andar, alguma coisa assim. E me pegaram e me levaram lá pra baixo e tudo mais. Aí jogaram água em mim. Pô, tu não tinha a menor mais. condição de competir, porra. Não. E quem tira da cabeça do cara? É. Eu entendo. O amigo vira e fala assim, para, chega. Todo mundo. O outro atleta não fala. Não. Você pensa que o outro atleta fala assim, ô Sardinha, é melhor você desistir nem fudendo. Não. Porque ele sabe da cabeça do cara. Fala, vem cá, levanta o cara. Dá 2 tapas, joga água na cara do cara. É. Mas só não fala pra eles, desiste. Isso ele não vai falar. Desse É jeito. uma decisão dele. Desse jeito. É só uma decisão dele, só ele pode falar. Aí eu treinei o corpo todo de novo na quinta-feira. Puta que Fiz pariu. 3 full body de carbo zero. E aí o último instante assim de fudeu, que foi terrível, eu fui fazer um banho de imersão. Não tinha álcool. Não existia álcool Você no sabe o que é banho de supermercado. imersão? Não. Uma banheira com uma temperatura de água ao ponto de queimar tua pele. Tem que ser muito alta. Aí na casa dos 60 graus, mais ou menos. É bem alto. De 50 a 60 graus. Bem alta. Tá. Qual a função disso? Dentro dessa banheira, que tem uma água pelando, você joga, não sei se ele conseguiu, o certo, cloreto de magnésio Cloreto de magnésio. e cloreto de sódio, sal grosso. E você joga álcool. Porque aí o álcool faz com que essa temperatura não baixe da água. E você emerge sobre essa banheira. Tá? Você fica mantendo apenas a cabeça do lado de fora. Quanto você aguentar. O seu corpo está com uma leve retenção hídrica. O objetivo é tirar a água do interstício. Interstício é a camada entre a pele e o músculo. Camada entre a pele e o músculo. A água do interstício, ela tem mais afinidade aos eletrólitos que estão dissolvidos na água, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, do que ao seu interstício. Então ela transpassa por um fenômeno chamado osmose. E ela sai do seu interstício e vai para dentro da banheira. E a água precisa estar na quentona. forma de suor. É como se você estivesse suando. Porque a nossa pele, ela é porosa. Ok? Só que você tem que calcular o tempo. Porque se você ficar muito tempo, você começa a perder água de dentro da musculatura. Que também tem afinidade. Só que quando você levanta dessa banheira, meu amigo, é uma sensação Horrorosa. horrorosa de desmaio. Horrorosa. Porque é uma reação muito agressiva ao seu corpo. Começando pela temperatura da água. Que é horrível. E em segundo plano, por essa perda de água que você tem, que mesmo que esteja no interstício, o seu corpo não quer perdê-la. Então ele reage contra isso. Fazer isso no estado imunológico que ele estava, eu imagino, como você saiu dali carregado, né? Eu desmaiei. Sabia. O Edilson me tirou pra fora, senão eu ia morrer afogado. O Edilson estava fazendo banho junto comigo, né? Ele fazia um pouco, eu entrava um pouco, ele aguentou e tal, eu entrei e desmaiei.
Aí ele me desmaiei com o braço em cima. Então ele viu e primeiro já me pegou, já me puxou para fora. Molhou tudo o banheiro, acabou com o banheiro, assim. Fudeu o banheiro legal do quarto. Acabamos de ter uma aula de química. E aí De foi... química. Isso daí, um pouquinho tempo antes do evento em si. É. O quê? Uns dias? Não, isso foi na quinta-feira. No campeonato era no sábado. No sábado. Na quinta-feira foi o último dia de carbo zero. E eu ainda, na sexta, eu ainda segurei. Carbo zero é sem comer nenhum tipo de carboidrato mesmo. É só proteína, só frango e ovo. E whey. Era só o que eu comia, né? Uma salada, alguma coisa assim, mas carbo zero. Para tentar tirar o máximo possível de glicogênio que foi colocado com o glicose na veia. Isso é foda demais, né? Então, é muito difícil você manter, porque aí falta glicose para o cérebro. Então, você fica zonzo, uma memolência. É assim, é o inferno na Terra quando somou tudo isso. Foi a pior preparação da minha vida, lógico, final, né? A última semana pior da minha vida. De todas as preparações que eu fiz na minha carreira. Entendi. Que foram bastante. Então, nesse campeonato, foi uma coisa que era uma salvação da pátria, porque eu estava entrando como franco favorito. Eu tinha sido quarto no anterior e terceiro no anterior. Em 2008 eu estreiei e fui quarto, o que é muito difícil. Normalmente a gente estreia, pega oitavo, nono, né? Eu estreiei e fui quarto. No ano seguinte eu voltei e fui terceiro. Quarto te dá vaga pro próximo. Já dá vaga pro próximo. Os 6 primeiros ganham vaga pro próximo. Tá. E como os 6 primeiros ganham vaga pro próximo, é automático, você não precisa mais voltar, porque naquela época você tinha que voltar pro brasileiro. Então lá naquela época você ganhava paulista, brasileiro, depois sul-americano, mundial, para depois ir pro Mr. Universo. Então, quando eu fui para esse campeonato, eu tinha 8 anos. Para você ter uma ideia, como é que foi traumatizante esse campeonato, eu fui para o campeonato e eu pensei comigo, eu falei, eu vou conseguir tirar. Na sexta-feira que eu voltei a comer carboidrato, depois das 6 horas da tarde, imagina, da segunda. E depois da alta do médico, imagina, saí basicamente dali. Então eu fui terça, quarta e quinta de corpo todo treinando e aeróbio. Aí teve alguns desmaios, não sei o que e tal. E na sexta eu fiz esse banho de imersão. E desmaiei também. Aí já tinha dado. Aí eu não tinha como conversar, não falava com as pessoas. Tava absurdo. Aí o que eu fiz? Comecei a comer, carbo, para tentar. Não deu tempo. Fiquei melhorou, todo mundo falou que eu tinha melhorado, mas não deu tempo. Aí eu entrei no Mr. Universo 2010, subi no palco com 97 quilos, que é um peso absurdo para a minha categoria, de 1,65 m. Em 2009 eu tinha sido considerado o maior Class 4 da história da NABA. Isso foi um título que o Brian Robinson me deu, porque ele conhece a NABA inteira. E eu subi na balança junto com o Norton, com os outros caras. Porque não era balança, mas tinha uma balança lá, e eu estava de calça de tactel, e eu subi na balança de 97 quilos. Ele falou, você é o maior Class 4 que eu já vi na minha vida. E ele conhece a história da NABA inteira. Foi um dos fundadores da NABA. E isso foi um título muito bom, porque em 2003 todo mundo me menosprezava do volume. Todo mundo falava mal. Os meus concorrentes brincavam, falavam que eu parecia uma criança perto deles. Nunca mais esqueci disso. E depois, aí eu coloquei, então, já que é volume que vocês querem, então em 2009 eu conquistei isso, né? Esse lance. E em 2010 eu entrei como franco favorito. E aí, quando você perde? Eu entrei e não peguei entre os 6. Fui sétimo realmente. Não foi só sétimo, porque eu peço a súmula, né? Todo o campeonato. Eu fui sétimo colocado. E aí eu perdi tudo. Eu perdi meu Bolsa Atleta categoria internacional, que não tinha mais, que era ter só os 3 primeiros. Eu perdi minha classificação para o Mr. Universo, que eu tinha conquistado com 8 anos. 8 anos tentando. E eu perdi meu patrocínio, que era da Ética na época, que eu tinha feito suplementos da Ética. Lembra? Tinha a Ética de Ribeirão Preto, da Ouro Fino. Perdi tudo, velho. Você entendeu, Igor? Perdi tudo. O cara vai porque ele fala assim, é o que eu tenho. Entendo. Eu tenho. E talvez o pessoal nem consiga entender, fala assim, mas por que ele fica fazendo essas manobras malucas? Há uma espécie de protocolo a ser seguido na última semana de uma competição, tá? Que o objetivo tem de desidratar você para que você tenha o máximo possível da pele colada no músculo,
e fazer com que os seus músculos fiquem preenchidos de uma substância chamada glicogênio. O glicogênio, ele vem do consumo de carboidrato. Quando você come um carboidrato, seu corpo não sabe o que é carboidrato, ele sabe o que é glicose. Todo carboidrato que você ingere, pão, arroz, macarrão, batata, biscoito, é convertido numa substância chamada glicose. A glicose, ela tem 2 caminhos no seu corpo. Manter a sua glicemia sanguínea, que é a passagem de glicose nos seus vasos sanguíneos para alimentar tecidos anaeróbicos, tecidos que não dependem de oxigênio, dependem de glicose. E no tecido hepático, no nosso fígado, a formação de uma outra substância chamada glicogênio, que preenche a nossa musculatura. Ela entra na nossa musculatura e ela é responsável pelo quê? Pela energia dos nossos movimentos de força. O que um atleta quer na última semana? Fazer o que nós chamamos de desidratação por superidratação de água. Então, digamos que o campeonato é sábado. No domingo, o cara começa tomando 5 litros d'água. No domingo anterior. Na segunda, ele sobe para 6. Na terça, ele sobe para 7. Na quarta, ele sobe para 9 litros d'água. É muita água. Quando você toma 9 litros de água, que é uma quantidade muito acima do que você precisa, você inibe 2 hormônios. O hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético. E aí você, quando inibe esse hormônio antidiurético, você começa a eliminar água. E um outro hormônio chamado aldosterona. Os 2 hormônios responsáveis pela retenção de líquidos no seu corpo. Você é feito basicamente de líquidos. Então, o seu corpo quer segurar líquidos para te manter vivo. Quando você ingere líquido demais, o seu corpo inibe esses hormônios para você expelir. Só que você, do nada, faz um corte. Então, você está tomando 9 litros, no outro dia você vai lá e toma 3. Pelo menos na época que o Sardinha estava competindo, principalmente era muito isso. Quando você faz esse corte seco na água, você inibiu esses 2 hormônios, então seu corpo está eliminando água pra caramba, esperando que você beba muita água. Só que você não bebe. Então o que você faz? Desidrata. De uma forma saudável, vamos dizer assim, sem o uso de diuréticos. Dando uma hackeada no teu corpo. Uma hackeada no seu pra corpo, sem uso de diuréticos. Entendi. Você pode fazer isso usando diuréticos. Os diuréticos tiram água do corpo. Enquanto você faz isso, você mantém uma ingestão baixa de carboidrato para que o seu corpo vá perdendo glicogênio. Então, por isso os full bodies do Sardinha. fazer o corpo todo. Treino full body, treinar o corpo inteiro, para que você vá retirando as suas reservas de glicogênio, para no dia do carb up, o dia que geralmente é 24 ou até 48 horas, depende do atleta, ele ingere uma quantidade altíssima de carboidrato e o seu corpo, na carência desse carboidrato, por ter perdido no tecido muscular, repõe. E aí você consegue estufar seus músculos e desidratar a tua pele para você chegar cheio e definido. Então, uma espécie de protocolo de finalização para uma competição. Entendi. E é interessante porque... Cada um tem o seu protocolo, mas basicamente todo mundo faz Mas o que quase é a mesma isso, coisa. entendeu? Aí cada um dá, tem uns que não desidrata tanto, tem outros que não corta água, tem outros que corta, mas é basicamente isso. E é interessante, né, ô Sardinha, porque existem outros esportes que fazem o carb up. Por exemplo, corredores é muito comum ele reduzir um pouco o carboidrato, não nesse nível de agressividade, mas ele reduz e faltando um período para competição, 24, aí depende do preparador dele, ele faz uma alta ingestão de carboidrato para quê? Para que o glicogênio dele esteja no talo e ele consiga ser muito forte e capaz de percorrer aí uma longa distância, 20, 30, 40, 50 quilômetros. Também fazem um carb up. E eles às vezes nem sabem, mas esse é um carb up, é um processo fisiológico que você gera no seu corpo para fazer uma restocagem máxima de glicogênio dentro do tecido muscular. Entendi. Muita ciência que tem na parada, não é só levantar peso. Muito. E se você gostou desse corte maneiro, já clica aqui embaixo no botão vermelho para se inscrever no canal e não perder mais nenhum conhecimento. E até o próximo vídeo.